Tá, esse foi o vídeo sobre Resident Evil 6. Galera, curta o vídeo, se inscreva no canal se possível, tá? E também conheça os vídeos dos canais que eu estou trazendo aqui para o meu canal Cine Comics, tá? Eu vou reagir aqui mais um vídeo aqui do excelente canal O Vício, em que a gente presenciou aí o anúncio dos novos personagens, novos não, né? São tipo personagens que serão resgatados nos próximos filmes dos Vingadores. E aí, por isso que eu vou trazer aqui os 10 fatos sobre os X-Men da Fox. Um filme que teve a sua importância para desencadear uma onda de novos filmes de adaptações de quadrinhos. E aí o Vício trouxe esse vídeo aqui, eu vou reagir aqui com vocês, vamos comentar. A Marvel Studios anunciou o elenco do próximo filme dos Vingadores, Avengers Doomsday, e surpreendeu com a revelação de que teremos vários dos atores dos X-Men de 2000 de volta, como Patrick Stewart e Ian McKellen. X-Men foi um marco cinematográfico para os filmes de super-heróis, consagrando a carreira de astros como Hugh Jackman. Então, será no mínimo uma grande celebração vê-los reunidos novamente. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos e curiosidades sobre esse clássico. Só lembrando que essa galera toda não está confirmada, então de confirmados está o Magneto, o Professor Xavier, o Ciclope, o Wolverine vai voltar com certeza, mas não está anunciado, o Noturno, então não são todos os personagens que estão confirmados, mas devem vir a maioria deles. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa. O processo de desenvolvimento do primeiro filme dos X-Men foi trabalhoso, para dizer o mínimo. O movimento real no filme começou lá em 1984, quando os direitos foram vendidos pela primeira vez para a Orion Pictures. Depois que a Fox adquiriu os direitos nos anos 90, um dos muitos escritores que trabalhou no projeto foi Joss Whedon, diretor de Vingadores e Vingadores Era de Ultron. E que destruiu Liga da Justiça. No entanto, quando a produção começou de fato, quase tudo que ele havia escrito foi completamente jogado fora. Quem assina o roteiro é David Hayter. David Hayter. Solid Snake escreveu o roteiro dos X-Men. Hoje em dia, Kevin Feige é um nome extremamente reconhecível para os fãs de filmes de histórias em quadrinhos. O arquiteto do MCU mudou completamente o jogo sobre como os filmes e universos de filmes são feitos no cinema moderno. Sim. O que os fãs podem não saber é que Feige trabalhou no filme original dos X-Men como produtor associado. Esse foi seu primeiro filme, tendo trabalhado anteriormente como assistente da grande produtora de Hollywood, Laura Shirley Donner. Seu trabalho no filme foi tão impressionante que plantou as sementes para o que viria a ser a Marvel Studios. Não sabia disso. O Fera faz sua primeira aparição peluda no terceiro filme da Fox, X-Men: O Confronto Final, e se torna um personagem importante Filme horroroso, meu Deus. nos filmes meio que reiniciados que seguiram. Mas a verdade é que ele estava realmente escalado para aparecer no primeiro filme e estava no roteiro até o proverbial último minuto. Vamos lembrar que o Fera é um dos personagens da primeira formação dos X-Men. Clica neste... Eu vou tentar botar o card aqui, mas... Ou então procura no canal que eu fiz a história dos X-Men. Eu vou tentar colocar aqui o link. A arte conceitual do Fera, inclusive, já havia sido incluída, mas a Fox, querendo manter o orçamento em 75 milhões, insistiu. Porque vamos lembrar que filmes de heróis era novidade na época, então não havia tanta boa vontade dos estúdios de colocar uma boa grana nesses filmes, né? Se eles soubessem o que desencadearia, de repente eles teriam inserido o Fera e colocariam um orçamento maior para esses filmes dos X-Men. Porque vamos lá, o que tinha antes dos X-Men? Era Blade, excelente, e o Corvo. O Corvo não é da Marvel nem da DC, mas tipo, era um personagem de quadrinhos. Então tinham dois excelentes filmes, cara, que tipo iam desencadear novos filmes de heróis. E veio Homem-Aranha, veio o Quarteto Fantástico, e aí desandou.
Mas se tivesse uma época que... Não é à toa que no Primeira Classe ele foi inserido, né? Digitalmente os efeitos, tipo, nessa época seria mais efeitos práticos, mas não sei se ficaria bom. Será? Existiu em cortes. Um deles foi uma sequência da Sala de Perigo, e o outro foi o Fera, considerado caro demais por sua maquiagem e efeitos. Sala de Perigo acho que foi só no 3 que foi inserido, né? A partir do 3. É difícil imaginar alguém além de Hugh Jackman no papel de Wolverine, mas Sim. o astro quase não conseguiu o papel no primeiro filme dos X-Men de Bryan Singer. A primeira escolha era Russell Crowe, mas quando o ator recusou após divergências criativas, ele indicou Jackman. E teve outro ator também que foi o vilão, eu esqueci o nome dele, foi o vilão do Missão Impossível 2. Ele seria o Wolverine. Seria uma boa escolha também. Um ator jovem, também australiano, que ele conhecia. Porém, Singer meio que ignorou a indicação e escalou Doug Gray Scott para o papel de Wolverine. No entanto, o destino é uma coisa engraçada, e Scott precisou desistir do papel, pois na época estava gravando Missão Impossível 2, e as filmagens ultrapassaram demais o cronograma para permitir que ele chegasse a tempo para X-Men. Assim, Hugh Jackman foi escalado. Assim, o Hugh Jackman é um bom ator, e foi uma boa escolha, mas esse ator também seria um bom Wolverine, cara. Ele é bom. E o resto é história. Não é à toa que o Jackman tá até hoje fazendo Wolverine. Se Deus quiser, fará mais filmes também. Até os 90. Filmar Wolverine no cinema sempre foi complicado, porque ele deveria estar usando garras de metal afiadas como navalhas, o que é difícil de fazer de forma prática e segura. Seria difícil também com osso, filho. Imagina com metal. Em algumas cenas elas foram criadas com CGI, mas na maioria das vezes Jackman usou garras de metal reais durante as filmagens. Cara, ficava muito evidente, cara, que as garras não são todas as cenas com as garras de forma digital. Tem um momento, cara, que do filme X-Men 2 em que o Wolverine vai botar as garras assim em frente de um gato e o gato lambe. Aí você vê que a garra fica balançando. E aí faltou competência para o diretor disfarçar, né? Porque você consegue disfarçar algumas imperfeições de um filme com um jogo de câmera, né? De filmagem. Aí ficou evidente ali, na hora que não era efeito digital, era coisa prática. O que acabou causando grandes problemas, porque ele esfaqueou várias pessoas ao longo dos anos com suas garras, incluindo a si mesmo. No primeiro X-Men, Jackman estava filmando a cena de luta com Mística na Estátua da Liberdade com a dublê de Rebecca Romijn quando a acidentalmente a esfaqueou no braço. Sério? Ele diz que surtou, mas a dublê apenas brincou, dizendo que foi esfaqueada por Wolverine. Depois disso, Jackman teve mais cuidado ao bater em outras pessoas, mas se cortou várias vezes nas sequências. Pô, aí é complicado, cara, porque você não consegue fazer uma luta mais dentro da realidade, porque o cara vai estar com medo de cortar. Você está com 3 lâminas em uma mão e mais 3 em outra. Aí você meio que vai tentar golpear com cuidado. Era mais interessante colocar digitalmente depois, mas para a época, anos 2000 foi o lançamento. Antes, colocar isso em pós-produção era complicado mesmo. Patrick Stewart passou décadas Mas interpretando... tinha método de você burlar isso, né? Tipo, não ter facas necessariamente, mas enfim. personagens aclamados, mas isso não significa que ele sabia tudo sobre eles antes de aceitar o trabalho. Por exemplo, ele não tinha ideia de quem era o professor Charles Xavier. Normal, cara, a maioria dos atores não sabe. Antes de interpretá-lo. Quando lhe ofereceram o trabalho, a produtora Lauren Schuler Donner entregou a ele uma revista em quadrinhos com o personagem, para que ele soubesse do que estavam falando. Boa. Ele teve a melhor reação possível, dizendo: "O que eu tô fazendo na capa de uma revista em quadrinhos?" A produtora respondeu: "Exatamente." Donner continuou explicando que ele não apenas se parecia com o personagem, mas havia uma campanha ativa para garantir que ele o interpretasse. Ele não fazia a menor ideia. Pô, mandou tão bem, cara. Quando o ator é bom, cara, ele recebe o briefing de um personagem, lê seus quadrinhos e vai. É um bom ator. Quando foi anunciado pela primeira vez como Wolverine, Hugh Jackman foi uma escolha controversa. Medindo quase 1,90 m de altura, ele era simplesmente alto demais para ser o Wolverine que os fãs de quadrinhos conheciam. De acordo com os quadrinhos, Wolverine é extremamente baixo, com apenas 1,63 m de altura. Implacável, a equipe de produção de X-Men criou alguns truques para enganar olhos perspicazes.
Em algumas cenas, os membros do elenco, atuando ao lado de Jackman, receberam sapatos com plataforma para reduzir sua presença na tela, enquanto cenas focadas apenas em Wolverine foram capturadas de cima para o mesmo efeito. Desnecessário, cara. Com o tempo provou que isso aí é um mero detalhe, né? É que às vezes os fãs de quadrinhos são muito chatos, eu reconheço isso, cara. Tipo, implicar com certas coisas. Cara, adaptações não tem como ser 100% fiel ao material original. E aí você tem que abrir mão de certas coisas, né, pra você se divertir com uma obra. Nesse caso aqui, pô, o Jackman mandou muito bem, independentemente da sua altura, é um mero detalhe, gente. Bryan Singer foi cuidadoso em sua direção de X-Men para que os mutantes parecessem personagens críveis que possivelmente poderiam existir na realidade. Ele queria usar os quadrinhos como fonte, mas não se sentia confortável com seus atores lendo-os no set. Assim, ele simplesmente os proibiu. Em uma entrevista à MTV News, Hugh Jackman revelou que isso gerou praticamente um contrabando no set, onde os atores colocavam os gibis dos X-Men debaixo das portas dos trailers uns dos outros. Kevin Feige, inclusive, deu alguns quadrinhos do Wolverine para Jackman ler. Legal isso, cara. Cara, eu falei agora há pouco de fidelidade. Cara, quadrinhos são a base. O material original tem que ser respeitado, cara. Não tem como se respeitar na sua totalidade, mas tipo, poxa. Uma das maiores mudanças na adaptação cinematográfica teve a ver com os trajes dos X-Men. Nos quadrinhos, os mutantes usam trajes icônicos coloridos e individuais, mas para o filme, todos eles usam uniformes de couro preto combinando. Os produtores justificaram a decisão dizendo que as cores brilhantes não funcionariam ou simplesmente não eram práticas. Bom, a verdade é que era o ano 2000, Matrix havia mudado o jogo e todos os filmes do ano seguinte queriam investir no couro preto. Os X-Men eventualmente ganhariam trajes mais individualizados conforme os filmes avançavam, com um pouquinho de cor em cada um deles. Graças a Deus Deadpool chegou e os Vingadores também, né, da Marvel, mas Deadpool escaralhou tudo. Uniforme amarelo mesmo, bota aí, Wolverine, bota esse amarelão aí. Um momento que se tornou icônico na franquia X-Men é o Professor Charles Xavier e Eric Lancher, Magneto, jogando xadrez. Que parceria, né, cara, esses dois? Nossa, saber que eles vão voltar, cara, muito bom. Eles frequentemente discutiam coisas importantes enquanto faziam isso, e isso mostrava uma forte conexão entre os dois personagens. Curiosamente, nem Sir Patrick Stewart, nem Sir Ian McKellen sabiam jogar antes de começarem a filmar X-Men. Embora pudessem simplesmente fingir para as câmeras, eles não o fizeram. Um mestre de xadrez foi trazido para ensinar os dois atores a jogar. Legal. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima. Valeu! O Vício, muito bom vídeo sobre os X-Men que vão voltar, graças ao divino, no filme dos Vingadores. Era o que os fãs queriam, né? E aí? Comenta aí embaixo, o que vocês acharam?